o socialismo não é um problema. Então morreram, na mão de Stalin, milhões de pessoas. Nada vai ser falado sobre isso. Não, pior. O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, ele é super festejado pela turminha bonitinha de Harvard, pela academia. E ele fala que as pessoas, milhões que morreram aí na mão do comunismo, não, isso foi necessário um sacrifício revolucionário. Quer dizer, é uma religião isso aí. É uma religião com sacrifício, com holocausto. E eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada, porque... Então, beleza, as atrocidades históricas, não sei o que e tal. Maravilhoso. Vamos falar de uma atrocidade histórica. A Primeira Guerra Mundial foi uma atrocidade histórica. Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Bancos centrais. Alguém já parou pra se perguntar por que tem a Primeira Guerra Mundial? Muito mais gente morreu do que a Inquisição. Exato. Quem foi que fez a Primeira Guerra Mundial? Era em nome do quê? Caramba, nunca parou. Ninguém ouve, ninguém faz a menor ideia. Repara uma coisa. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, tinham 3 monarquias na Europa. Áustria, Alemanha e Rússia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, tinha 3 monarquias que tinham acabado na Europa. A Rússia virou o comunismo. A Áustria foi dissolvida e quebrada em micropaíses. A Alemanha virou a República de Weimar. Se você olhar a propaganda da época, você vai ver uma grande cruzada em nome da democracia. Ou seja, precisava destruir as últimas monarquias da Europa. Que veja, isso não é a segunda, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial. Em nome da Revolução da Democracia. E quantas pessoas morreram numa dessa? Então, se não me engano, o Anatole France falou sobre as atrocidades e a carnificina da Primeira Guerra o seguinte: um monarca teria alguma piedade do seu povo. Os banqueiros democratas não. Agora, saindo desse assunto, então, dado isso, mas eu recomendaria realmente que as pessoas leiam os livros, porque leiam esse livro da Inquisição Tribunal de Misericórdia, tem um do Rino Camilleri também sobre a Inquisição, tem vários livros interessantes. Leiam a História da Igreja de Daniel Hobbes, coloquem em contexto. Você ainda tem esse curso de História da Igreja, né? Eu tenho curso de História da Igreja, não sei se ele está no meu site ainda, guilhermefreire.net, mas tem sim. Mas basicamente indo para a política, saindo desse... Então, mas você estava preparando isso para falar alguma coisa sobre o debate? Eu estava preparando sobre isso porque eu ia falar o seguinte, sobre a ponte sobre o debate seguinte. A partir do momento que o homem moderno relativizou toda essa visão, que ele comprou a narrativa que demonizou a igreja, que tirou todo o cristianismo da história, que refez tudo, que tirou o dogma, que tirou a noção do absoluto, falou, o moderno não precisa do dogma, ele precisa tudo livre. Nós caímos num verdadeiro caos de opiniões. Todas as coisas foram para todo lado. A autoridade foi dissolvida, a religião foi dissolvida, as coisas foram fragmentadas. Nesse mundo fragmentado, nós caímos num mundo de relativismo. E aí o problema que nós temos é o seguinte. Estava olhando o debate, né? E aí eu estava olhando o que o Brigadeiro falou, né? Vamos contar a parte do Nando Moura, que eu acho que ali entrou uma outra coisa. Entrou um outro negócio, um inserto, né? E estava vendo o que o Paulo tá falando. Basicamente, havia uma concordância, você pode... me corrigir se eu estiver errado, mas há uma concordância de que o Brasil, obviamente, não vai no rumo adequado da política, que o governo Bolsonaro não foi bem sucedido em transformar substancialmente a política brasileira no sentido de criar um novo modelo. Acho que isso é consensual. Sim. E aí a divergência, me parece que ela estava orbitando muito na seguinte linha. De um lado... você estava dizendo, não, pragmaticamente, olhando o princípio um princípio moral, que você precisa seguir o mal menor, porque as situações são drásticas, é necessário apoiar o Bolsonaro contra o Lula, porque o Bolsonaro efetivamente é melhor que o Lula. Sim, na prática é isso. Mesmo que o Bolsonaro tenha defeitos, na prática é melhor que o Lula, e você está numa maior ameaça se você seguir a linha do Lula. Você imagina um navio, brincadeira. Não. Que a infame metáfora o treta do pirata, né? A infame treta do pirata, ela orbita em volta disso. Quer dizer, no final das contas é isso. E a posição do Brigadeiro Bolsonaro é inadmissível porque ele tem tantos problemas, o sistema está todo corrupto, nós não deveríamos apoiar nenhum dos dois lados. Logo você não deveria votar, ou deveria votar nulo, ou a gente deveria achar uma outra alternativa porque não tem solução. É isso, né? Basicamente essa era a posição... Essa era a treta. Quebrando toda a casca, essa era a treta. Reparem que em ambos os casos há uma... Independente dessa divergência, há uma constatação de que o sistema brasileiro é viciado. Não tenho a menor dúvida. Porque se você defender o lado
Se você pegar o que o Brigadeiro falou, ele fala, bom, cara, o sistema é todo viciado, cuida da sua vida. Ele falou isso uma hora, alguma coisa assim. E de outro lado, você também concorda que o sistema é viciado. E muitos que vão defender o Bolsonaro vão falar, cara, o Bolsonaro não conseguiu governar porque o sistema é viciado e também não tinha como ele governar e assim vai. Outros vão falar, cara, o Bolsonaro não falou o suficiente. Independente das várias posições, entendem? Sistema... O ponto todo que eu coloco é o seguinte. Todo mundo percebe, o sistema brasileiro é fundamentalmente viciado. Hoje no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano. É mais do que o negócio da Inquisição, tá? Só pra constar pra galera entrar nessa. Só que o Bolsonaro reduziu isso daí. Mas tá quantos mortes, homicídios por ano Então, no Brasil hoje? Era 60 mil, uma coisa absurda, um índice de guerra. E graças ao armamento, caiu para 40 mil. Certo. E eu concordo quando você fala, o Bolsonaro deveria ter feito uma PL, não uma medida provisória, um decreto-lei. Eu não falei isso. Não, digo, o Brigadeiro falou isso, Sim. ou o Nando Moura, sei lá. Tá bom, mas e essas 20 mil pessoas por ano cujas vidas foram salvas? Isso pra mim conta. Essa era a minha discordância com o Brigadeiro. Uhum. Então o ponto que eu falaria é o seguinte, bom, há sem dúvida uma percepção que eu acho que os dois concordariam que o Brasil é gerido por uma oligarquia. O Brigadeiro não tá aqui, mas acho que fundamentalmente seria uma posição bastante colocada. Sim. E aí que eu vejo que muitos debates no Brasil são esses, porque a gente está olhando o debate dentro do paradigma da política eleitoral já como estabelecida, ou seja, do sistema político como ele foi estabelecido. Você não consegue pensar fora do debate. Veja até os casos da Inquisição que a gente falou. As pessoas não conseguem pensar nem fora, nem a outra hipótese não é nem concebível. A pessoa pensou em Inquisição, todo mundo sabe, Inquisição é malvado, não tem outra hipótese, não existe. E do mesmo modo, a pessoa pensar a igreja, que ela é contra a ciência, não tem outra hipótese. E do mesmo modo, nós estamos todos pensando dentro do paradigma do sistema atual. É natural, não estou colocando. No entanto, reparem que existe um problema, um fenômeno que é, para você executar, quando você discute política pública, muitos dos debates que não se davam são debates de política pública. Deveria ter feito PL, deveria ter mais armamento, deveria mexer no aborto, deveria mudar a legislação sobre casamento. Toda discussão sobre política pública, ela pressupõe o seguinte, que de algum modo, por meio do sistema vigente, você vai alterar as coisas e você vai aplicar aquela política pública que você vai conseguir governar. Ora, se o problema não é tanto a sua vontade, porque tem um problema seguinte, na prática você vai perceber o seguinte, para conseguir passar uma reforma você precisa ter poder. Você precisa ter o poder de aplicar aquela reforma. A vontade e o poder, que são as duas coisas que as pessoas se questionam. Você pode questionar as motivações das pessoas. Você vai falar, cara, o Bolsonaro, eu acho que ele era mal intencionado. O outro cara fala, cara, acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado, blá, blá, blá. Isso é uma discussão plausível. Mas tem uma outra discussão que é o poder efetivo das coisas. Porque você pensa assim, Bolsonaro foi eleito, logo ele tem o poder. E aí você começa a entender que o sistema brasileiro não funciona bem assim, entendeu? O poder não é a mesma coisa do que ser eleito. Aliás, há uma gama razoável de coisas. No sistema como é feito o Brasil, o exercício de poder ele não é automático. Ele não é automático para nenhum presidente do Brasil, e não é automático de maneira alguma para o Bolsonaro. E ele não é automático para o povo, que é uma outra coisa que as pessoas supõem. Então elas pensam assim, cara, eu tenho poder porque eu sou o povo. De alguma maneira eu tenho poder para fazer valer a política pública. O maior poder para fazer valer qualquer política pública no Brasil é da própria oligarquia, se o Brasil é uma oligarquia. Então quem vai ter o maior poder de execução no Brasil, se a gente concordar que é uma oligarquia, é a oligarquia. Isso é tira e queda, não tem como ser de outra maneira. Só uma partezinha, tem um humorista que falava assim, eu fico impressionado quando eu abro o jornal de manhã e vejo qual é a minha vontade. O Zé Dirceu falou muito bem, aliás, tá certo? Ele falou, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E o Zé Dirceu está correto porque há uma diferença razoável entre o sistema eleitoral e o poder real. Há uma disparidade entre as duas coisas. E quando nós falamos de poder real, né, de exercício de poder, nós temos que entender o seguinte, o sistema como um todo, o sistema político brasileiro, ele é baseado em uma premissa de valores e em uma premissa sistemática que não condiz com os valores que as pessoas que estão críticas dele querem aplicar. Exemplo, esses valores cristãos, como nós falamos, eles não estão na base da constituição do sistema político brasileiro. Aliás, as revoluções que foram feitas para tirar esses valores. Então isso não é a Constituição brasileira atual, todas as revoluções, a própria República foi uma tomada de poder por uma oligarquia positivista, que era revolucionária, que queria dissolver a religião, queria criar uma igreja positivista e queria tomar de poder da oligarquia. Então é natural, vejam, no sistema como ele foi dado, é natural que a vitória seja da oligarquia e é natural que os valores positivistas, revolucionários e as várias versões deles triunfem.
isso não é uma questão de qual é a pessoa. E aqui que é o ponto que eu colocaria. Isso não é uma questão de qual é a pessoa. Se a gente colocar 60... Cara, se você colocar o cara mais santo do mundo na presidência, se ele não tiver poder real para aplicar as medidas, ele não vai aplicar nenhuma medida. Pode ser o cara mais santo, o cara com a melhor vontade. Por isso que quando você discute política pública e não efetivamente o sistema de governo, que é uma coisa mais profunda, que é o buraco é mais embaixo, que você está discutindo, que eu estou argumentando aqui, é que de fato o sistema político brasileiro é viciado, que novamente havia quase um consenso dos dois que é viciado. Você vai estar fadado, inevitavelmente, e veja que eu não estou entrando no mérito de fato, o Bolsonaro deveria ter feito X ou Y. Você vai estar fadado sempre a esse problema infinitamente. Porque corre o risco de você fazer o seguinte: você elege outro cara, sei lá, que seja melhor que o Bolsonaro, sabe? O que a gente julga melhor que o Bolsonaro. Fala, pô, esse cara é melhor. O cara não governa, que o sistema é travado. E aí todo mundo fala, pô, o cara, na verdade, ele tinha tal problema. Aí você elege, aí você vai criando um ciclo perpétuo. E aí vai ter um outro cara que fala, ele não governou, porque ele se vendeu pro sistema e blá, blá, blá. E aí vai ter um outro cara falando não sei o quê. Mas eu tenho um ponto aqui. O que você tá falando é verdade. Uhum. Agora, você concorda comigo que é muito mais fácil para as pessoas, de forma geral, perceberem que o que você tá falando é verdade, se elas virem o quanto o sistema não deixou o Bolsonaro governar, do que se tivesse um membro do sistema no lugar dele? Quantas pessoas verem, eu acho que as pessoas, no geral, não enxergam os problemas de uma maneira muito clara na política. Porque, veja... Não, mas onde é mais fácil enxergar isso para algumas pessoas, pelo menos? Eu sem dúvida... Então, é isso que tá. Eu acho que não tá fácil para ninguém enxergar. Eu acho que o problema que a gente tá discutindo aqui é o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muita gente pensou assim, a história do Trump, vamos pegar um exemplo americano, vamos drenar o pântano. Trump falou, cara, vou drenar o pântano. Só que ele faz parte do pântano, aí é o difícil. Pântano não foi drenado. Então, o pior cenário é você falar, cara, eu vou drenar o pântano e não drenar o pântano. E, cara, drenar o pântano significa um nível de poder real muito maior que as pessoas estão concebendo. Drenar o pântano cara, drenar o pântano é drenar o pântano, entendeu? Teve gente que tentou drenar o pântano. Dom Vital, aqui no Brasil, morreu. Foi assassinado. Posso abrir para a pergunta do público, e depois eu queria saber, nessa parte